Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Thiago, bora falar de Palmeiras. Sobre vários destaques do time, muita gente jogando bem. Hoje, por exemplo, a gente viu um time no todo não jogar bem. O time no todo não joga bem. Todos os jogadores, hoje, para a gente escolher um destaque do time hoje, foi complicado, hein? Hoje o Palmeiras não esteve numa tarde, né, muito feliz lá em Salvador, não jogou bem. Eu acho que eu até compreendo esse desgaste todo da Libertadores. A gente viu um time cansado, desgastado. E eu acho que ainda vivendo, né, aquele momento da Libertadores, e um time que não reagiu em campo. Um Bahia também que vinha de 4 resultados ruins, completamente desfalcado. Era uma oportunidade importante para o Palmeiras, que fora de casa tem um rendimento excelente, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Até então só uma derrota para o Cruzeiro, e aí perde um jogo que a gente esperava que fosse encontrar até mais facilidade. Pela forma como o Palmeiras vinha jogando fora de casa, por ser o melhor visitante, por ter um Bahia desfalcado, um Bahia quebrado, e o Palmeiras vai lá e não consegue jogar. O Palmeiras, na verdade, não jogou. Foi uma partida, aliás, uma das raras partidas que a gente vê o Palmeiras sem força nenhuma. O Palmeiras não incomodou o Bahia, não jogou, não conseguiu dominar o adversário, que normalmente tem sido comum nos jogos do Palmeiras, e um Bahia que soube controlar o jogo. O Abel ainda teve 2 problemas, né? Mas eu acho que nesses problemas é que ele poderia ter encontrado a solução para o time. O Abel teve o problema logo no começo do Evangelista, né? Que saiu com 19 minutos, e depois teve o Piquerez com 28 minutos. Então ele perdeu 2 alterações, fez 2 paradas e ele ficou só com uma. Poderia até ter trocado alguém no intervalo, para daí sim poder fazer a última mexida. Mas o que acontece? Por que eu falei que esses 2 problemas ele poderia ter encontrado a solução? Porque quando o Evangelista acusou lá uma lesão e foi substituído, eu acho que aí o Abel perdeu a oportunidade de colocar o Maurício em campo, né, gente? Se ele coloca o Maurício, meia, que vinha jogando bem. O Maurício até 4, 5 rodadas atrás era um dos destaques do time. Vou dizer que era o melhor porque realmente o Flaco assumiu esse papel já há algum tempo. Mas vinha jogando bem. E aí o Maurício saiu do time. Chegou o Andrés, o Maurício saiu do time. Aí o Maurício teve um problema lombar. E depois o Maurício sumiu. O Maurício sumiu do time. Hoje, com a lesão do Evangelista, se ele coloca o Andrés um pouquinho para trás ali, a princípio a posição que ele veio para jogar. A princípio era para jogar ali no lugar do Evangelista, segundo volante. Tudo bem que ele se achou como meia, tá jogando tudo bem, legal, sem problema, tá jogando bem por ali. Mas se ele traz o Andrés para trás e coloca o Maurício, ele equilibra o time. Fica um time com qualidade no meio de campo, não perde a criatividade, não perde marcação, e é um time que vai jogar para frente. Agora, quando ele coloca o Aníbal, ele deixa um time sem nenhum tipo de inspiração ofensiva. Um time que não consegue criar, não consegue chegar. Tanto que se a gente olhar o time antes da saída do Evangelista, hein, olha a diferença que esse cara tá fazendo hoje, porque ele tá jogando bem. Eu já critiquei ele aqui, quando ele jogou mal, realmente, contra o Flamengo, foi um desastre. Mas tá jogando bem. E quando tira ele, põe um jogador com característica completamente diferente, aí realmente o time sente. Porque se ele coloca o Andrés ali para fazer a função dele, que faria, né, com muita capacidade, e coloca o Maurício mais à frente para ajudar o time na frente, seria um outro Palmeiras. E realmente ele apostou numa dupla de mais marcação. Jogando fora de casa, respeitando o Bahia todo desfalcado. Não sei se não foi um excesso ali de precaução com relação ao time do Bahia. Palmeiras a gente sabe. Jogou lá contra o River e ganhou lá. A gente vai achar que o Palmeiras não tem força para ganhar do Bahia em Salvador? Todo desfalcado? Não faz sentido. Então acho que realmente o Abel poderia ter colocado o Maurício nesse time, que desapareceu do time. Não é um cara que vinha jogando mal, mas não entra nem com as 5 alterações que são feitas hoje. Não entrou mais no time, o Maurício sumiu do time. Não entrou mais. Era um jogador que perdeu espaço, e eu não consigo entender para quê, mesmo com a lesão do Evangelista, mesmo no jogo complicado, sem ter o jogador de função, ele prefere apostar em Facundo, Torres e Sousa. E aí a gente já conhece que deu. Foi quando os 2 entraram, o time, né, caiu ainda mais de produção. Então esse foi o time que entrou. O Everton, e eu já vi que tem uma pergunta aqui se o Everton falhou no gol. Eu não gosto quando o goleiro fica de joelho quando o atacante vai finalizar. Quando o goleiro fica de joelho antes da finalização, ele não consegue mais corrigir o movimento. Ele perde a impulsão, ele perde força, ele não consegue saltar. Ele está de joelho. Como é que ele vai ter uma explosão muscular ali de joelho? Quer dizer, não tem mais a condição dele corrigir uma situação. Quando chutou para cima, ele não consegue saltar. Porque ele está de joelho, sem estar em posição de saída para os lados, nem para nenhum lado. Então eu não gosto. O Everton de joelho ali, para mim, não é uma posição de defesa que o goleiro tem que se preparar para o chute. Ficou de joelho. Tá certo que o Ademir bateu bem por cima dele, a bola foi lá do outro lado, mas ele de joelho ele não tem chance de reagir, né? E eu não gosto. Eu acho que o goleiro tem que reagir à ação do adversário, do atacante.
E se ele fica de joelho, ou a bola bate nele ou é gol, porque ele não tem a condição de reagir. Ele já se posicionou, já parou ali na frente parecendo uma parede. Ou a bola bate na parede e volta, ou ela vai do lado e entra. Então foi o que aconteceu hoje. Então eu não gosto. Hoje eles são treinados para fazer esse tipo de jogada, eu não gosto. São treinados dessa forma, mas realmente eu acho que o goleiro tem que ter em posição de defesa, posição de reagir, em posição de fazer a defesa. Por isso que eu abomino isso, e sempre, não é só do Everton, tá? É uma geração que gosta de ficar de joelho quando o atacante vai finalizar. Eu acho terrível, acho que não é uma posição de goleiro essa. Mas, enfim, é o que eles fazem hoje. Então, e para mim falhou. Já que ele estava em posição de joelho ali, que não tinha condição de fazer a defesa, para mim isso é uma falha. Sempre que ele ficar de joelho e o atleta só tirar dele, ele ou qualquer um outro, só tira dele para fazer o gol, para mim isso é falha. Porque o goleiro não pode parar e esperar que o atacante chute a bola nele. Eu não comungo com essa ideia, que o goleiro tem que ficar parado e esperar que o atacante chute a bola nele. Eu acho que o goleiro tem que reagir tentando fazer a defesa. E quando ele está parado esperando a bola bater nele, para mim não é posição de goleiro. E por isso eu não concordo com esse tipo de posicionamento, de posição de goleiro e de forma como se prepara para fazer uma defesa. Eu não gosto, não acho que é uma defesa de goleiro. Que eu até entendo depois dessa classificação da Libertadores, né? Até entendo que vem aquele desgaste, vem aquela ressaca de vitória, de classificação. Até entendo. Mas é que foi muito abaixo. Né? Foi muito abaixo. Não foi aquele Palmeiras em combate, aquele Palmeiras que tem dinâmica, que não deixa o adversário jogar. Não. Foi um Palmeiras que não teve aquela identidade que a gente está acostumado a ver. Foi aquele Palmeiras que domina o adversário, que põe uma intensidade que não deixa o adversário jogar. Foi um Palmeiras diferente.